queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa correção, né, da página 16 em diante. Nós temos as páginas 16, 17 e 18 para fazermos a correção agora, tá? Quem não pegou o lead, corre lá e pega para a gente começar. Pronto? Então, nós estudamos um texto sobre as crianças da água, onde cada estrofe faz comparação com o lugar onde cada criança mora. Então, aqui, a primeira questão é: qual é a finalidade do texto As Crianças da Água? Qual é a finalidade dele? Qual era o objetivo? O texto foi... a história ali do texto foi para fazer o quê? Foi para informar sobre a importância da preservação da água, mesmo que estava ali falando sobre lugares, né, sobre os lugares onde eles moram, mas cada uma fazia uma comparação do que a água era importante para eles e ele nos mostrou a importância da preservação da água. Na questão 30, de onde são as crianças da água? Então, aqui nós iríamos comparar cada imagem que vem no texto ao lado de cada estrofe. Além de comparar a imagem, tem as pistas que as crianças deram. Na letra A, por exemplo, a pista foi a solidão e o silêncio da longa noite polar. Então, essa pista indica que a criança mora onde? É uma menina que mora... Isso, em região polar. Muito bem. Em região polar, ok? Na letra B, a pista é o barco de meu pai que desaparece no horizonte. Então, essa pista indica que a criança mora no litoral. Isso aí, mora próximo a uma praia, né? Mora em um litoral. Letra C, o asfalto das ruas que brilha como um espelho de luz. Ah, se tem asfalto, mora na cidade. Exatamente, mora na cidade. Agora, letra D. Minha canoa que desliza em meio da folhagem. Ah, ele vive, isso, numa floresta. Vive em uma floresta, né? Para ter tanta folha, tanta árvore, vive em uma floresta. Para mim, a água é o arrozal. Ai, mora perto de uma plantação de arroz. Que legal, né? Não é para poucos que moram perto de uma plantação de arroz. Eu mesmo nunca vi uma plantação de arroz. Essa criança tem esse privilégio. Letra F. A marcha silenciosa sobre a areia fina. Onde é que tem muita areia? Mora onde, então, essa pessoa? No deserto, né? Mora no deserto, muito calor, muita areia. Com certeza, essa criança mora em um deserto. A família está ali acampada, né? Que morar é meio complicado, morar em um deserto. A sombra da tenda onde finalmente podemos dormir. Então, olha só, aqui também é uma região assim meio desértica, né? Meia muito seca, muita ruim de se viver. Essa menina diz, né, que mora em um lugar muito seco, que ela faz até comparação com o chão abrasador, que o chão é muito quente. Então, essa criança mora em uma aldeia. Mora em uma aldeia. Muito bem. Então, agora nós vamos para a questão 31. Na questão 31, é para marcar verdadeiro ou falso, avaliando as frases aí de acordo com a organização do texto. Então, vamos lá. Na primeira frase, que diz que o poema apresenta o que as crianças de diferentes lugares pensam sobre a água. Verdadeiro ou falso? Isso, é verdadeiro, né? Que é verdadeiro, sim, com certeza, apresenta o que as crianças de diferentes lugares pensam sobre a água. Letra B. As estrofes do poema trazem informações científicas sobre o líquido mais precioso do mundo? No texto fala alguma coisa científica sobre a água? Não, né? Não é falso. Letra C. As informações
sobre a água partem do contexto da vida de uma criança? Sim, ele parte do contexto, né, da vida delas, de onde elas vivem, como é. Então, verdadeiro. Todas as crianças expressam do seu jeito que a água é importante? Todos, eles ali, todas elas fazem comparação da água com algo que eles convivem, né? Letra E. Cada estrofe e seu verso complementar constitui a opinião de uma criança diferente? Sim, cada um ali, né, vive em um lugar diferente, elas não são iguais. E por último, letra F. Os versos apresentam notícias do cotidiano sobre a chuva, a tempestade e outros fenômenos naturais? Não, né? Não apresenta isso não. Então é falso. Ok? Então agora virando a página, vamos para a página 17. Aqui na página 17, eu disse que não precisaria fazer a questão 32, né? Que nós já havíamos discutido. Então vamos para a questão 33. Escolha um verso do poema que faz comparação. Então, lá no poema tem várias frases, né, vários versos que faz comparação. E uma delas, você vai escrever aqui, ó, que diz assim, ó, para mim, a água é como a mão estendida. Pronto, lá faz várias comparações, né, da água com outras coisas. E uma delas, né, que eu achei interessante para mim, a água é como a mão estendida. Na letra B, pede para descrever um lugar. Eu vou colocar aqui onde descreve sobre o telhado, o aguaceiro que cai do telhado. Ó, o aguaceiro que lava os telhados escuros, né, da minha cidade. O aguaceiro que lava os telhados da minha cidade. Está descrevendo, né, o lugar ali, os telhados da cidade, né, como é, né, tanta chuva ali, tanta água que cai e molha o telhado. Letra C. Então, um verso agora que dá características humanas a algo que não é uma pessoa. E aí, lembra que a gente falou ontem? Qual foi a parte aí que deu uma característica humana para algo que não era uma pessoa? Ó, a parte que diz assim, ó, rio e mar aprisionados. Lembra? Aprisionados embaixo do gelo. Lembra que nós falamos isso na nossa aula? Agora, que provoca uma reflexão. Olha que interessante isso aqui, ó. O caminhão-pipa. O caminhão-pipa que nos mantém vivos. Imagine aí se não tivesse o caminhão para levar água, com certeza seria difícil de sobreviver. Porque se não tem água, não tem vida, né? Tanto para o ser humano como para as plantas, os animais, todos nós necessitamos de água para sobreviver. Agora, qual é o verso que apresenta exagero? Você também vai lembrar, lembrou? A caminhada interminável. Sobre o quê? E sobre o chão abrasador. Imagine aí se realmente estivesse andando sobre brasas. Foi aqui exagerado essa expressão, né? Chão abrasador, como se o chão estivesse cheio de terra ou de brasa. O pau assistiu aqui no chão. Ok, galera? Então, aí estão as frases, fazendo aí do poema, né? Que fez comparação, que descreveu um lugar, que deu característica humana para algo que não era uma pessoa, que nos fez refletir um pouco, né? Imagina aí tristeza de viver num lugar sem água, dependendo de um caminhão-pipa para estar levando água para beber, para lavar. Nossa, é muito triste, né? E também um exagero. Agora a questão 35. Analise o verso abaixo. Olha o que diz no verso. O oceano do seu ventre, onde me transformo. De quem é o vento de que está falando aqui? O vento de quem? Da mãe, né?
É o ventre da mãe, onde a criança estava ali se desenvolvendo. Qual é a transformação retratada no verso? Que transformação é essa que ele está falando? É o desenvolvimento de um bebê. O bebê está desenvolvendo dentro da barriga da mãe. Pronto, dentro da barriga da mãe, ou seja, ali está acontecendo um milagre da vida, né? Todos nós passamos por isso. Agora, letra C. A palavra oceano foi usada no sentido literal ou figurado? E aí? Foi usada a linguagem aí expressada, está no sentido figurado ou literal? Foi no sentido figurado, né? Sentido figurado. Isso. Agora, em pergunta, explique sua resposta. Porque aí, na realidade, foi empregado esse sentido figurado para tratar de uma forma subjetiva da gestação de uma criança, né? Então, aí foi usado para tratar, então vamos colocar assim, ó, para tratar da gestação de uma criança. Ok? Muito bem. Continuando a nossa correção, vamos para a página 18. Lá na página 18, né, que é a última página nossa de correção, está aqui, ó, os primeiros versos do texto. Antes de começar lá os poemas, as descrições de cada criança, estava escrito isso aqui, ó. Criança daqui, criança de lá, criança da água. Conte-me sobre a água que vê, a água que bebe e a água que banha você. Agora, quais foram as palavras repetidas nesse trecho? Vamos ver quais foram as palavras repetidas? Ó, tem criança aqui, só. E também tem, ó, cadê? Água aqui, ó, outra que se repete, água, água, água e água. Aham. Então, as palavras que se repetem aqui são criança e água. Essas duas palavras se repetem nesse trecho. Agora, questão 37. Ao longo do poema, qual dessas palavras aparecem repetidamente? E em quais versos? Então, essas duas palavras que se repetiram nesse trecho, quais delas que repetem todos as outras partes do poema? Qual foi? A palavra água. A água se repetiu em toda a outra parte do texto. Aliás, quase um tanto, né? Repetiu outras vezes, né? Repetiu outras vezes. E aí perguntem, quais foram os versos que eles repetiam? Sempre que nós lemos o texto ali, nós observamos que a palavra água aparece no primeiro e no último verso de cada estrofe. Ó, confere aí para você ver. No primeiro e no último verso de cada estrofe aparece a palavrinha água. Conferiu aí? Já está certa? Muito bem. Então, que expressão também aparece mais de uma vez? Qual é lá no decorrer do texto? Qual a expressão que aparece mais de uma vez, além de água? Agora, água é só uma palavra, né? Lá tem uma expressão. Qual é a expressão? Identificou? Isso, para mim. Aparece isso aí, ó. Para mim. Aí, deixa eu colocar aqui reticência, que sempre tem algo, né? Para mim, a água é isso e isso, né? Sempre faz uma comparação usando essa expressão para mim. Qual a intenção do autor ao repetir a palavra e a expressão citadas nas atividades 37 e 38? Então, qual foi a intenção do autor repetir a palavra água e repetir
a expressão para mim. Qual foi a intenção dele? Vamos ver aqui, ó. Ele colocou assim, ó, a palavra água aparece repetida para enfatizar. Se você não respondeu nada, faz igual a tia, tá? O tema do poema, né? Foi esse o objetivo do autor. E a expressão para mim, para enfatizar a percepção de diferentes crianças. Ele falou várias coisas diferentes, né? Demora para digitar. Ai, ai. Tenho certeza que eu pedi uma criança aqui para digitar mais rápido do que eu. Diferentes crianças. Tia nem colocou no plural aqui. Conferindo, a palavra água aparece repetida para enfatizar o tema do poema e a expressão para mim, para enfatizar a percepção de diferentes crianças. Ok? E por último, aqui é para sublinhar nos versos a seguir as palavras que se relacionam ao termo que está em destaque. O que está em destaque aqui? A palavra água. Então, nós vamos marcar, sublinhar, aliás, né, passar um traço nas palavras que relacionam com água. Então, olha só, o que está relacionado aqui com água? Ó, rio, está relacionado com água, mar. Esse sublinhado aqui tá torto que só ele. Então, ó, mar, vamos sublinhar direitinho. Gelo também tem relação com a água. Turbilhões está relacionado à água. E neve. Então, essas 5 palavras, você sublinha aí se você não sublinhou tudo. Ainda falta alguma? Vamos ver? Aqui, ó, neve também se relaciona à água. Aqui tem água, né? Mas não precisa sublinhar, né? Que água são palavras que se relacionam. A água é igual, a mesma coisa. Então, não precisa, tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa correção. E você vai assistir agora um vídeo que fala um pouquinho sobre adjetivo, tá? E fala também a diferença de embaixo e baixo. E você vai precisar para responder as questões da nossa atividade de hoje, que estão nas páginas 19, 20 e 21. Belezinha? Então, preste atenção no vídeo agora.